Nós já falamos por aqui do canal do pianista alemão Pablo Held, que tem uma playlist com uma série de entrevistas muito legais que ele chama de Pablo Held Investigates. Na entrevista que ele fez com o guitarrista John Scofield, Scofield conta muita coisa interessante sobre suas vivências, suas experiências, sua abordagem com a música. A primeira pergunta que o Pablo faz é como é que Scofield faz para se preparar para situações musicais, né, para shows e gravações. E o guitarrista fala que ele se prepara se imaginando tocando com aquelas pessoas, né? O estudo que ele faz é um estudo de imaginação, de estar ali praticando e imaginando tocar com outras pessoas. E depois dessa resposta, ele já começa a falar sobre a experiência de tocar com o baterista Jack DeJohnette. Ele fala o quanto ele, antes de tocar com Jack, ficou ansioso, né, em saber se ele ia conseguir acompanhar o que o baterista estava tocando sem se perder, né? Sem deixar de entender o que estava acontecendo ritmicamente ali na música que eles estavam fazendo. E quando eles começaram a tocar, na verdade ele viu que aquilo não aconteceu, né? Que o entendimento musical do baterista em torno da música como um todo fazia com que tudo estivesse no lugar, com que nada ficasse difícil, que a música acontecesse de forma muito fluida, já que a conversa entre eles estava acontecendo o tempo todo. E aí o Pablo pergunta qual foi a experiência que ele levou de tantas vezes que eles tocaram juntos, né? O John Scofield com o Jack DeJohnette. E o John fala que a experiência mais importante foi de deixar a música fluir, né? Que esse foi o grande aprendizado em tocar com Jack DeJohnette. E que é impressionante o quanto ele, o baterista, entende de música e de diversos gêneros, do rock, do funk ao pop, que aquilo ali para ele foi muito positivo de se conviver. O Pablo pergunta em seguida sobre o processo de John Scofield em produzir emissões de notas cada vez de forma diferente, né? Em interpretar cada uma das notas que ele toca. E curioso que o Scofield fala que na verdade ele sempre trabalhou no contrário, em tentar deixar as notas soarem sempre de forma muito parecidas, né? Para que não houvesse uma diferença entre elas. Mas que isso na prática não é fácil, não é possível, né? Você emitir as notas sempre iguais. E que ele terminou abraçando a situação de interpretar cada uma das notas e dando um sentimento individual a cada uma delas. E eles falam sobre o quanto isso é visível, né? Quando John Scofield está tocando. E o John falou uma coisa super interessante, o quanto o mundo da guitarra ele é vasto e diverso, né? O quanto são linguagens muitas vezes diferentes, né? O mundo do rock, do metal, do pop, do jazz, dentro da guitarra, são como se fossem linguagens completamente diferentes. E o quanto é vasto o mundo da guitarra e o quanto você pode beber em diversas fontes diferentes. E ele segue falando em torno dessa coisa da interpretação das notas e da melodia, o quanto ele sempre se interessou pelo lirismo, pela coisa vocal da interpretação da melodia. Ele cita Sinatra, cita Coltrane, cita Miles Davis, cita Charlie Parker, como grandes intérpretes de melodias e quanto eles traziam lirismo e sentimento quando estavam tocando, né? Quando estavam interpretando melodias. Eles seguem falando de composição. E John Scofield ele fala que o processo de composição dele normalmente começa por um aspecto. Ele escolhe se ele quer compor algo rápido, algo lento, algo na tonalidade maior, algo na tonalidade menor. E a partir dali, ele começa a improvisar ideias e gravar. E assim, ele escolhe as partes que ele gosta mais e começa a trabalhar naquelas ideias musicais, né? Ele descreve esse como o processo de composição dele. Nesse momento, eles começam a falar dos Beatles, né? E o John fala o impacto que teve uma apresentação dos Beatles quando ele tinha 12 anos, que para ele foi um momento que definiu toda uma geração, né, de pessoas que estavam ali entrando na adolescência e foram impactados pelo fenômeno que eram os Beatles e que estavam chegando ali pela primeira vez nos Estados Unidos. Logo depois o Pablo pergunta como o John Scofield faz para escolher os músicos que tocam com ele. E o John responde de uma forma meio constrangida que ele escolhe os músicos que fazem ele soar bem, e que ele considera isso, de certa maneira, uma coisa egoísta, porque ele quer soar bem, mas na verdade eu acho que ele está dizendo ali que ele quer se sentir bem com os músicos que está tocando, né? E seguindo nesse assunto dos músicos que tocam com ele, ele fala que nos baixistas, ele gosta dos baixistas que têm aptidão por tocar a parte grave da música, né? Porque ele vem de uma geração em que os baixistas eles começaram a se aventurar a tocar um pouco mais livre, não necessariamente tocar os baixos da música. Em seguida eles começam a falar sobre o processo de tocar o que você ouve, né? E o John fala que muitas vezes você ouve o material que você está trabalhando,
mas muitas vezes você não ouve, mas que o tempo faz com que tudo que ele toque, ele ouça na cabeça dele uma resposta para algo que ele acabou de tocar, e assim ele vai construindo o discurso musical dele. E que nesse discurso musical também é muito importante as pausas, né? Ele fala do Miles, no quanto ele aprendeu a tocar as pausas com Miles Davis, e uma frase que o Miles Davis fala para ele, que assim, na verdade o Miles fazia aquelas pausas longas porque estava tentando ouvir o que tocar, qual a próxima ideia, e que ele absorveu isso e que também facilita as pausas para que você tenha uma conversa com os outros músicos, né? Que seja uma conversa musical com os outros músicos que você está tocando ali naquele momento. Ele ressalta que além da importância das pausas no que você está tocando, é necessário muita coragem, né? Você saber deixar aquele vazio ali para depois preencher com o que você vai tocar em seguida. É realmente uma lição bem interessante. E dentro desse assunto, eles começam a falar de Ornette Coleman, né? Da admiração e do período de imersão que Scofield teve na música do Ornette durante um período, e que ele sabe que Keith Jarrett também viveu esse mesmo período, né? Ele conta algumas situações de turnês deles juntos, inclusive de um dia que eles saíram para jantar, que estavam juntos numa mesa e que eles chegaram a combinar de tocarem juntos. O Ornette chega a falar de quem seria a banda, né, que eles iriam gravar, fazer turnê, uma coisa que infelizmente não aconteceu porque o Ornette faleceu. Eles seguem a conversa falando sobre passagens de som, sobre o quanto é difícil tocar em lugares onde o som não está bom quando você está tocando, mas o quanto isso também é comum. E o John fala o quanto isso para ele hoje é uma coisa que ele lida com certa leveza, né? E que ele aprendeu isso com os mais velhos, né? Na época que ele estava tocando com Miles, com o Dr. John, ele conta episódio dos mais velhos chegando em qualquer tipo de situação e tocando para valer com o maior entusiasmo possível. Ele falou que em determinada época ele assumiu uma postura daquele que reclamava, de tentava reverter a situação, ficava de mau humor ou até passava uma energia negativa, e ele chegou a concluir que isso realmente não valia a pena, que o ideal era não esperar nada da situação, abraçar a situação e fazer o melhor tipo de música possível naquelas condições. Ele conta uma história super interessante de um bar que ele tocou durante muitos anos e que o som do bar era horrível, em que em determinado momento, quando eles esqueciam que aquele som estava muito ruim ali no palco para eles deixavam a música fluir, e isso terminava acontecendo normalmente no terceiro set, em todas as apresentações, que aquele incômodo da sonoridade ruim do palco passava, e eles faziam a melhor música que eles podiam naquela situação. E como eles estavam falando de Miles Davis nesse momento, né, falando das pausas e das passagens de som, o Pablo pergunta sobre a experiência que foi quando Miles trouxe o Gil Evans para transcrever as coisas que os músicos tocavam, inclusive os solos do Scofield, né, que foi um processo que o Miles fez de transcrever o que cada um dos músicos tocava e compor, né, e fazer música em cima daquilo. John fala que foi uma experiência incrível somente estar com Gil Evans ali numa situação musical, e que foi muito legal, que realmente saiu muita música produzida em torno dessa situação, né, de estar alguém improvisando e outra pessoa transcrevendo para depois criar arranjos, composições em cima daquele material musical. E aí eles entram numa conversa super interessante sobre o poder que esse tipo de música produzida na hora tem e o quanto é possível trazer o equilíbrio entre você estar no momento e estar pensando sobre o que está acontecendo ali musicalmente naquela ocasião. E o quanto isso muitas vezes é mais complicado quando você está numa situação de gravação, né? Porque você sabe que tudo o que você toca vai estar ali registrado com muito detalhe. E o John conclui essa parte da conversa dizendo que o importante é você sair da frente e deixar a música acontecer. E eles seguem falando sobre a probabilidade de músicos como Bach e Beethoven terem sido improvisadores, terem produzido músicas em momento instantâneo ali, que é uma pena que não existe gravação disso, mas que eles têm certeza que aconteceu. E ainda sobre esse processo de gravação, o John recomenda que você não fique tão conectado ao que você está tocando enquanto está gravando, né? Novamente ele fala em sair da frente e deixar a música fluir, em que muitas vezes as melhores coisas, as melhores músicas produzidas são depois que você já tocou muito tempo com aquelas pessoas, mas que isso não é uma regra. Muitas vezes ele conta que ele já começa a tocar, tá todo mundo conectado e produzindo a música da forma mais fluida possível. Em seguida, eles começam a falar sobre setlist, né? O Pablo fala o quanto aprendeu com John sobre fazer um setlist, sobre escolher as músicas que estão sendo apresentadas.
O Pablo fala que ele tem uma tendência a deixar todas as músicas no mesmo clima, em tocar músicas seguidas com o mesmo clima, e que ele aprendeu com o Scofield a quebrar, justamente trocar esse clima de uma música para outra, né? Tocar uma música rápida, depois uma balada, às vezes um latin, trocar de tonalidade, trocar de andamento, de estilo entre uma música e outra, que é realmente uma coisa que traz uma certa dinâmica às apresentações. E aí ele pergunta como era quando o John Scofield tocou com o Miles e o Herbie Hancock. Ele diz que com o Miles, na época, era 80%, o repertório era exatamente o mesmo para todo show, que variava um pouco ali algumas músicas que o Miles queria tocar. E que com o Herbie Hancock, ele fez uma turnê muito focada no disco New Standards, e que era aquilo ali que eles tocavam todas as noites, mas que havia um esforço muito grande, né, para renovar aquele repertório noite depois de noite. Eles encerram a conversa falando sobre a preparação de John Scofield para um show solo que ele estava se preparando em fazer, e o quanto é difícil tocar solo na guitarra, porque você não tem a possibilidade que existe no piano de você fazer os acordes, o ritmo em uma mão e tocar melodias em outra, né? Que você tem que estar sempre sugerindo isso, voltando à parte rítmica e depois para a parte melódica. E o desafio que é isso, ele fala um negócio muito engraçado, porque o Pablo fala, eu adoro quando você está tocando solo, e o Scofield responde, porque não é você que está tocando. Eles concluem as conversas falando sobre as influências, né, para tocar, para fazer apresentações solo. O Pablo fala que houve bastante orquestra, bastante big band, né, houve poucos pianistas para se inspirar, e o Scofield fala a mesma coisa, que, por exemplo, ele não tem coragem de ouvir Bill Frisell tocando solo, porque ele tem medo de querer roubar tudo, mas que ele já viu guitarristas como Pat Metheny, Ralph Towner e Joe Pass tocando solo, e que aquilo inspira muito eles. É uma conversa muito interessante de se ver, se você entende inglês, vale muito a pena ver a entrevista como um todo. Eu tentei trazer aqui as partes que eu achei mais interessantes, fazer um resumo, porque tem muita coisa bacana dita ali pelo grande guitarrista John Scofield. Então é isso aí, até o próximo vídeo.